Bom dia, meus jovens, meus queridos alunos, irmãos em Cristo. Estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista TPD. O título da nossa lição de hoje é A Paixão de um Missionário. É um estudo sobre o terceiro capítulo de Efésios. Antes, vamos orar para falar com Deus. Pai Celeste, muito obrigado por esse momento, Senhor. Abra, Senhor, a minha mente para que eu possa, Senhor, passar para os meus alunos o que Tu queres, Senhor. E abençoe cada um, Senhor, na sua vida pessoal, Senhor, no momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia, Senhor, na sua vida familiar, Senhor, na sua vida espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos fazer esse estudo no livro 3. Então, vamos começar. Por que Paulo falou assim, eu sou apóstolo dos gentios? A gente fala sempre, Paulo é apóstolo dos gentios. Nós vamos notar aqui no primeiro e segundo capítulo, vocês acompanhem aí, por esta razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, vamos notar que aí está frisado, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Alguém pode ser novo aqui ou não ter muita facilidade, ou mesmo antigo na vida cristã, mas pode ficar se perguntando, sempre gentil. Judeu, né, era o povo separado de Israel. E quando os judeus só se casavam com judeu, e qualquer outro povo, qualquer que não saísse dessa linha, era chamado de gentio. E eu fui até procurar na Bíblia qual é a primeira vez que esse termo aparece em Esdras, mas não explicando o porquê dessa palavra. Fui vendo no dicionário bíblico a definição de gentio, acompanhe. Aqueles povos que não eram da família hebraica, como eu falei. Mas por que estaria no meio? Eram escravos que tinham vindo, ou até pessoas que estavam ali depois de um casamento, etc. Então, eram aqueles que não eram da família hebraica. E usa-se também o mesmo termo para incrédulos. Nós vamos ver isso em Isaías. Ele usa-se quando quer falar das pessoas incrédulas, com a profecia dos que viriam, ele usa o termo gentio. Em um modo geral, os gentios eram todos aqueles que não aceitavam que Deus se tivesse revelado para os povos judeus, permanecendo eles então na idolatria. Tinha sido diretamente anunciado na descendência de Abraão e seria abençoado todas as nações e que os gentios se uniriam ao Salvador e ficaria sendo um só povo por meio dela. Então, muitas pessoas falam assim, não, Jesus é só para os judeus. Até o povo judeu, até vocês se lembram que Pedro teve aquela relutância de ir na casa de Cornélio, que tinha que dizer que Jesus era só para judeu. Até aqui o que coloca, né? Que, depois vamos ao versículo 7, que em Abraão seria abençoado todos os povos da terra que aceitassem. Nós podemos ver isso justamente em Gênesis 22, 18. Acompanhe. Todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. De que? Sair da terra, da tua terra e criar um povo puro para a vinda de Jesus. Então, todos que crescem nisso e obedecessem isso, seriam abençoados, seriam salvos. Então, não tem aquela ligação do povo de Deus. Aí depois tem um outro versículo em Isaías 42, 6, aí já falando, eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Então a ideia aqui é justamente que Jesus veio para ser essa luz para os gentios. Então, essa divisão não existe até hoje, o povo judeu não captou muito bem essa ideia. Quando veio Jesus Cristo,
e muitos grupos religiosos implicavam com Jesus. Vocês vão lembrar que quando ele entrou na casa de pessoas que não eram judias, quando ele curou pessoas que não eram judias. E até tem um versículo já lá em João 12, 20, que fala assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos que estavam seguindo Jesus. É interessante que eu fui ver isso em várias, é João 12, 20, em várias versões. E tinha um que estava, em vez de falar alguns gregos, alguns não judeus, sendo bem ali, pegando a questão do judaísmo. Então, Paulo, ele se sentiu, até porque antes ele era muito perseguidor pelo excesso de judaísmo que tinha, de pegar essa questão, de ser, Deus o chamou para ser o apóstolo aos gentios, então, a quem não era chamado do povo judeu. Depois vamos ver aqui, Paulo, então, dessa forma, ele foi uma resposta. Isso nós vamos ver do versículo 4 ao 7. Eu vou dar algumas ênfases, vocês vão ver isso que está marcado. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão ao mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito. Qual é o Espírito? Santo para nós, aos santos apóstolos e profetas de Deus. E este é o segredo revelado, tanto aos gentios como aos judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas dadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, já deu para notar que eu fui marcando os textos. Então, vamos separar. Primeiro, revelação. É um mistério que foi revelado. Antes era muito escuro. Nós vamos ver agora Gênesis, vamos voltar lá no início da Bíblia. 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra, mais uma vez, todos os povos da terra serão abençoados. Então, isso que foi agora revelado com a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é para todos os povos. Então, nós não podemos fazer exceção de pessoas. Muitas vezes até na igreja, aquele ali veio não sei de onde, que ele é daquelas. Não podemos ter acepção de pessoas. Uma outra questão que a gente vê bem é o lado espiritual. No versículo 5, ele foi revelado pelo seu Espírito. Espírito Santo. Terceiro, é oficial aos santos apóstolos e apóstolos de Deus. Então, tinha o apoio de todos os líderes da igreja, que é essa questão de todos agora podiam receber, no passado era uma coisa escura. Então, todos os santos, apóstolos, profetas de Deus tinham o poder de falar sobre isso. O quarto, a graça. Nós já falamos em outras aulas sobre a graça, o favor imerecido de Deus. Então, esse favor se estende ao quê? Ao evangelho aos gentios, pois eles são considerados co-herdeiros junto com os judeus. O que é co-herdeiro? Vamos dizer. Mas é bem prático. Eu tenho um irmão. Então, nós dois somos co-herdeiros dos nossos pais. Eu não sou herdeira sozinha, nem ele é sozinho. Nós somos co-herdeiros. Então, agora, a partir desse momento que Paulo está falando, que você, povo hebraico, judaico, junto com os gentios, são co-herdeiros das bênçãos de Deus. Coisa linda, né? Lembra
terra, de todos os povos, todas as tribos, todos virão te adorar. É um desse cântico muito bonito. Indo já para a segunda parte, o privilégio recebido de Deus. Vamos pegar agora os versículos 8 e 10. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos este segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus, que era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais que, por meio da Igreja, em muitas formas de sabedoria divina. Então, Paulo, ele coloca que eu recebi esse privilégio de falar. Eu quero dizer, por que Paulo tinha sido perseguidor da igreja? Então, ele sempre coloca, eu não sou merecedor de anunciar, porque eu estava lá junto, quando Estevão morreu, eu era de apoio, eu era contra Cristo, então não sabia. Então, Paulo, ele tinha dentro também, não só isso, que muitas características necessárias ele não tinha, mas é Deus que escolheu e capacitou. Isso também acontece com a gente, muitas vezes aparece a oportunidade de servir na igreja, na juventude, no jovem, mesmo para fazer uma outra coisa no nosso trabalho, até para promover Jesus. Você fala, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu nunca fiz antes. Mas se Deus escolheu, te deu, te colocou ali, Ele irá capacitar. Né? Se lembra que Moisés também, eu não sei, Senhor, eu não sei falar direito. Gideão, né? Todos eles, um monte deles se colocou, mas não é na força do ser humano, é Deus que capacita. Muitos têm que ter muito estudo, muito preparo, mas quem faz a obra em nós é Deus. Deus é quem nos escolhe e que nos capacita. E o que nós temos que fazer, Senhor, então tu me escolheste, então eu estou aqui para ser usado. Me mostra como eu tenho, como devo fazer. Isso em qualquer situação no reino de Deus. Continuando a nossa lição, aqui ele vai colocar os motivos de oração de Paulo pela igreja. Ele fala assim, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Eu gostei muito dessa tradução na linguagem hoje, que diz assim, caio de joelho. É como se a gente pensasse aquele monte de Deus é tão bom, Deus fez isso, Deus fez aquilo por mim, a minha salvação, a família que eu tenho teto para morar, eu tenho irmã. Quando você fosse pensar assim, caiu no joelho. Nós estamos dizendo, me ajoelho. Então se vê realmente como Deus é tudo e nós não somos nada. Agora, ficar de joelho não pode ser só pastor, ficamos todos de joelho. Não é só um ritual. Ou para tratar você quer uma coisa, você olha de joelho, Senhor, por favor, sou bonzinho. Não. É ajoelhados de alma, como já meu pai, no flexo de alma e coração. Eu lembrei agora dessa expressão. Ficamos realmente ajoelhados de alma e de coração. Né? Uma pessoa de joelhos, o que quer dizer? Quando a pessoa fica de joelhos, ele quer dizer o quê? Que ele está humilhado. Se você fica de joelhos, você não está se sentindo humilhado, você está se sentindo humilhado perante Deus. Submisso. E que você está adorando a Deus e reconhecendo a sua autoridade. Entendeu? Humilhação, submissão
adoração e reconhecimento da autoridade de Deus. A gente ora, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, tá? Chega, acaba a oração, acontece alguma coisa, aí você fala, Deus, mas não é isso que eu queria, eu quero fazer aqui, tu não dá para... É submissão, humilhação, aceitação da vontade de Deus. É difícil, muitas vezes. E aqui ele vai colocar motivos de oração, né, que nós devemos orar sempre. Aí ele coloca pelo nosso fortalecimento espiritual. Está lá no versículo 16. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. É Deus que vai nos dar força. Senhor, me fortaleça. Não sou eu que vou ficar força no meu ego, vou ficar força no meu conhecimento. É fortalecimento no poder de Deus. Vocês sentiram que está até emoção, né? É Deus que vai me fortalecer. Aí depois ele vai colocando, vai ser o nosso fundamento espiritual. Porque muitas vezes a gente pergunta, a pessoa pode chegar, por que você está falando isso? Quem te garante que isso vai acontecer? Qual é o nosso fundamento? Tem que ser o quê? O Espírito Santo. Vamos ler lá o versículo 17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Aqui fala das suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Em outras traduções diz se arraigar. Quer dizer, nós temos que criar raízes cada vez mais profundas. Qual a vantagem? Quando tem umas tempestades, né, muito fortes, a gente vê no outro dia árvores caídas. Porque geralmente são árvores velhas que suas raízes já estavam fracas. Concordam? Então, qual a finalidade de nós termos essas raízes fortes, profundas com Deus? É quando vem essas tempestades que nós estamos agora, tempestade emocional, tempestade física, doenças, nós podemos dizer, Senhor, eu estou firme em Ti. Então, o que vai nos dar? Essa força, esse enraizamento da palavra de Deus. Então, Ele que vai fazer isso conosco. Então, como eu consigo isso? Com a oração. Leitura bíblica e a vida íntegra em amor. Uma vez uma pessoa, aquelas coisas que se falam, não me lembro quem falou, não sei quem disse, perguntava uma pessoa, quantas vezes o crente tem que orar? Ele, só uma? A pessoa olhou assim, como assim só uma? Ele acorda e diz assim, Senhor, obrigado por esse dia, e de novo quando vai dormir diz, amém. Porque a vida constante deve ser orar sem cessar, orar constantemente. Mas eu não tenho que ficar de joelho, fechar os olhos, não. Às vezes você está na rua, você ora naquele momento por alguém, por algo que você está passando. E Deus, Ele como é onipresente, Ele está ali, Ele vai responder você, Ele está te ouvindo. Vamos ver agora um versículo que dá bem mais sobre isso, que está em Colossenses, às vezes não precisa do óculos, não vai dar não, essa aqui está pequenininha. 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aquele versículo já fala de enraizados, nós já falamos, viver nele. Queria destacar duas coisas, firmados na fé. A gente sem fé não é nada. Até a gente tem um apelido, né? Antigamente chamava de crente. E crente é aquele que tem fé, aquele que crê. E transbordando de gratidão. O crente que não é grato, pela vida, por Deus ter salvo ele,
está errado. Quem quer ficar, Senhor, misericórdia, ai, não consigo. Então, o crente, ele deve ser sempre grato. Outra coisa para se destacar nesse versículo, está no versículo 18. Todavia, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Isso que aqui o autor coloca como compreensão espiritual. Muitas vezes a gente acha que o amor de Deus não vai chegar a mim, que eu sou muito pecador. Ou a gente acha que Ele não vai perdoar um pecado tão fundo. Ou não vai chegar para resolver um problema. Mas o amor de Deus, talvez vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura. Quando a gente canta com criança, muitas vezes faz aquilo. O amor de Deus é tão grande, tão largo. E muitas vezes a gente fica adulto e esquece dessa dimensão. A gente fica muito fechadinho na caixinha, né? Porque assim, nós temos que ter, é maior que tudo, é maior que o mar, maior que o céu. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, nós temos que nos entregar a Deus em oração, que a gente está falando o tempo todo, e que experimentarmos esse amor que nós vamos ver aí agora, que isso é a compreensão espiritual do amor de Deus. E aqui no versículo 19, ele vai falar justamente a continuidade disso, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Depois que você compreende o poder de Deus na sua vida, de como Ele te ama, como é grande o amor dEle, você pode se tornar uma pessoa plena do Espírito Santo. Todo crente, ele tem o Espírito Santo quando aceita Jesus. E aí, porque ele é salvo, tem o Espírito Santo. Mas o que faz diferente muitas pessoas? Conforme ele vai buscando a Deus, dando lugar ao Espírito Santo na sua vida, deixando que o Espírito Santo não está lá no cantinho, escondido, ele vai se tornando o quê? Pleno, cheio do Espírito Santo. Ele vai tendo vida e poder de Deus na sua vida. E o que vai chegar ao que nós chamamos mais de santificação. Santificação, que é aqui, ter mais de Deus e menos de nós. Concluindo essa lição, o autor coloca aqui sobre o poder da oração. Até eu olhei assim, vamos pensar o poder da oração nesse texto. Aí o que ele fez? Ele voltou lá para cima, no versículo 11. Aí ele coloca, de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio que temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Vocês notaram aí o grifo? Livre acesso a Deus, pela fé. Portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações em seu favor, pois eles são uma glória para vocês. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Então, de onde vem esse poder da oração? Da comunhão. Quanto mais você está com Deus, mais próximo você tem comunhão com Deus. Da sua infinita graça. É graça de quem? De Deus. Da sua misericórdia conosco. Do seu eterno plano, veja lá do versículo 11. É Deus que tem esse plano de estar sempre cuidando de nós, de estar conosco. E que nos dá esse livre acesso em Cristo Jesus. Depois Jesus veio, nós temos livre acesso, não tem mais ninguém. A gente rasgou aquele véu, acabou tudo. Né? E por isso, lá no versículo 13, ele faz: não desanime por causa das minhas aflições. Eu mesmo fiquei pensando nisso, porque estava assim, muito desanimado, esse negócio do coronavírus. Aqui, talvez em Araraquara, não está tanto, mas eu que venho do Rio, eu tenho muitos amigos meus que estão doentes, né? Por causa da doença. Ficou doente, alguns faleceram. Aí fica desanimado, Senhor, que chato, porque é tanta gente.
Aí você coloca isso no seu coração. Mas não desanime pelas sugestões, mas use isso para animar para a glória de vocês. Por essa razão, né? Porque é isso que nos quer o nosso Senhor. E essa razão, deixe todo o poder que Deus tem aqui, Paulo se ajoelhava. Então, continue, faça um propósito de buscar mais a Deus, de servir mais a Deus. Vamos orar? Pai Celeste, depois dessa oração, essa lição, Senhor, que nos convoca a buscar mais a Ti, a ler mais a Tua palavra, a não sair desse comodismo, Senhor, para crermos mais em Ti. Nos incomode, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um daqueles também que não tem participado aqui da lição. Que eles sintam vontade, Senhor. Que nós também possamos, Senhor, chamar aqueles que nos estão vindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, tá? Que Deus os abençoe.